Ó, estão perguntando aqui, ó. Qual foi o maior perrengue no plantão de vocês? Maior perrengue. E aí, quem quer responder primeiro? Olha, passei muitos perrengues, gente. Antes de entrar na residência de clínica médica, eu dei quase 2 anos de plantão e fazia muito pronto-socorro, né? Pelas cidades aqui da região Bragantina mesmo. E eu dava plantão naqueles lugares que os nossos professores falavam para não dar plantão, porque era um lugar que não tinha pediatra, não tinha ginecologista. E chega tudo. E chega tudo, né? Não tinha cirurgião, né? Cidades menores, né? Então, eu fui lá, dei as caras lá para dar o plantão. E, assim, chegava perrengues. Chega um acidente para você, eles ligam falando, ó, doutor, tá chegando um acidente, um paciente que bateu com a moto no muro, tá chegando, aí chega aquela ambulância ali para você. Então é um perrengue que você passa, porque às vezes o paciente nem tá tão grave. Eu lembro que Morungaba era um lugar que, nossa, como caem de moto em Morungaba. Lá caía bastante de moto. Acho que a pessoa vai fazer passeio de moto pra Morungaba, não é por causa disso? Olha, por isso então. Deve ter gente, passeio então, de moto pra descobri. Morungaba. Igual motocross, que tem em Atibaia. Tem tem motocross motocross Nossa, chega, gente, né? final No de plantão. semana é isso. no Então, plantão. assim, passa esses perrengues. O perrengue também de, às vezes, você ter que dar uma notícia ruim, né, pra alguém. Tanto que, num dos primeiros plantões da minha vida, eu tive que dar a notícia de que um paciente morreu pro pai dele. Ah, aquele menino super novinho, menino né? tinha 18 anos de idade, morreu afogado. Já chegou Nossa, sem que vida pro triste. hospital, né. E eu tive que dar a notícia pro pai dele. Gente, então foi nesse algo dia que eu bem cheguei à triste. conclusão Você de não que. queria? Não, de que se eu tivesse num plantão e eu tivesse que dar notícia de que alguém tinha morrido, eu nunca mais ia dar plantão. Foi esse dia, porque eu falei, meu, Foi bem imagine. complicado mesmo. Horrível. E apesar da gente ter técnica, né? Porque existem técnicas, não sei se você sabe, mas existem algumas técnicas que a gente usa, por exemplo, protocolo Spike, pra gente dar a notícia de más óbito. Então, assim, a gente até desde da escolha do lugar para você conversar, trazer o familiar para um lugar mais reservado. Primeiro, entender o que ele sabe do caso. Porque, às vezes, o paciente, o familiar já sabe que o paciente estava sem vida. Ou, às vezes, ele não sabe nada, ele foi ligado e falaram que estava no hospital. Então, entender isso é importante também no protocolo Spike. Nossa, eu nem sabia que tinha esse protocolo. Existe. E você, depois que você entendeu o que ele sabe sobre o caso, você começa a contar por etapas. E aí, você dá a notícia, você faz uma síntese e você explica para ele, acolhe, claro, e explica quais são os próximos passos. Não, e muda completamente. Por exemplo, uma pessoa idosa que já estava doente há muito tempo e Com um menino de certeza. 17 anos morreu afogado. E assim, entendeu? e não importa o tanto de técnica que você tiver, falar que sempre isso difícil. vai ser fácil, não é fácil. Não. E falar que é tranquilo também não é tranquilo. Nossa, deve ser horrível. Porque a gente, acho que não consegue estar no lugar, mas a gente sente muito, assim, às Você vezes. imagina por assim, nossa, perda. e se fosse eu, né? Como que eu ia estar, né? com Você se certeza. coloca no lugar da pessoa. Eu acho que o meu maior perrengue foi no meu primeiro plantão. Foi o pior plantão da minha vida. Tipo, meu primeiro paciente foi a óbito. E eu cheguei, assim... o Igor tá lá, né? Tem uma segurança, mas aí... Tá, vamos ter que entubar e passar central. Eu pensei, ele tá comigo. Ele falou, vai você. Né? Exato. E foi. Aí foi. Ah, então, ó, tá certo. Tá vendo? Era mais questão de alguém Só dar precisa de um empurrãozinho. Um empurrãozinho. um empurrãozinho. E Às também- vezes falta isso pras pessoas, um empurrãozinho. O que É, você um tem mais empurrãozinho. medo de pegar no seu plantão? Putz, a gente tava falando disso hoje. Eu tenho medo de ter que drenar um tórax. Sei lá, e no lugar que eu dou plantão, a maioria das vezes, né? É super fácil a técnica deles de drenagem de tórax. Mas é uma área mais da cirurgia geral, a gente faz pouco no internato. E aí dá um pouquinho de frio na barriga de ter que... Eu achei que você ia falar alguma coisa, tipo assim, parto, uma fratura exposta. Não, não. um negócio meio É ruim. claro que eu tenho muito medo de ter um óbito, porque é sempre muito difícil. Mas eu acho que de técnica, assim, eu acho que ia ter que drenar o tórax. Sim. O Augusto fez uma pergunta direcionada para mim e para o Vitor. Como que foi o processo da residência de vocês? Escolha da área, vivência, o que ela proporcionou para vocês? Como vocês se sentem agora pós-residência? Bom, começo? Pode Bom, ser. na decisão ali da residência, quando eu terminei a faculdade, eu ainda não tinha 100% de certeza do que eu ia querer fazer. Mas eu sabia que eu queria fazer residência, é algo que a gente considera bem importante, né? Então eu trabalhei 2 anos, né? Então tinha necessidade ali de trabalhar. Trabalhei, juntei um dinheiro para poder fazer a residência.
Aí eu decidi que queria clínica médica. Sempre gostei muito dessa parte de raciocínio, casos difíceis, fazer alguns diagnósticos difíceis, né? Sempre assisti muito House também. Só te interrompendo rapidinho, não sei se o pessoal sabe também que precisa fazer clínica para poder fazer algumas outras residências e precisa fazer cirúrgica para fazer outras residências também, Exato, né? Então tem esse porém também. Sim. E aí eu sempre gostei muito da área de cardiologia também e fiz a residência de clínica médica pensando em cardiologia. Agora mudei, quero fazer oncologia, mas a residência em si foi bem pesada, são 2 anos de clínica médica, né? E o primeiro ano é bem intenso. Você tem muito plantão noturno, passa visita fim de semana. Você vai ser o médico que vai conhecer todos os pacientes do hospital. Os pacientes chegam para o hospital, já falam o seu nome. Falam, passei com tal doutor. E é dessa forma. O R1 é mais intenso, o R2 aí ficou um pouco mais tranquilo, mas ainda assim indo todos os dias para o hospital. Então foi assim. E você, Igor, como é que foi aí? Eu queria cardiologia durante a minha faculdade quase inteira. Caramba. Tentei, mas assim, desde o 5º semestre eu acompanhava a cirurgia aqui. Nas férias eu acompanhava lá, mas falava, isso não é pra mim, não quero fazer cirurgia. Fui tentando negar que eu queria cirurgia, né? Até o último minuto, quando eu fiz estágio de cardiologia. Por isso que eu gosto de eletro, a Maria Roberta comentou, eu gosto muito de cardio. Mas de pronto-socorro, não de cardio ambulatorial. Quando eu tava no 10º semestre, eu fiquei assim, mas eu quero cirurgia também, acho que eu vou fazer cirurgia cardíaca. Fui para Arapongas, no Paraná, acompanhei a equipe de cirurgia cardíaca de lá, foi super legal, me acolheram super bem, mas eu fiquei assim, o momento que eu tinha, eu ficava entrando com a cirurgia geral para assistir alguma cirurgia ou outra. Falei, gente, acho que cirurgia cardíaca não é para mim, eu gosto de barriga, quero cirurgia geral. E acabei decidindo ir para cirurgia geral, não me imaginava nunca fazendo urologia. E aí, no metade do R2, assim, da cirurgia geral, eu comecei a gostar da área, entrar mais em cirurgia da urologia, e acho que me encontrei aí pelo leque. E você tem estágio de urologia durante a residência de cirurgia, a gente roda em todas as especialidades. Então, a gente roda na parte de gastro, na parte de coloprocto, plástica vascular, pediátrica. Ah, que legal. Então, você roda em todos os estágios para você conhecer um pouco das especialidades. E aí, roda no trauma, no pronto-socorro, enfermaria, tudo isso. E aí eu gostei da segunda vez que eu rodei na urologia. E aí... porque o Vitor decidiu onco assim também. Ele passou no estágio, daí ele gostou. O bom da residência é essa vivência prática em todos os estágios. Você passa 1, 2, 3 meses em cada estágio. E aí você consegue ver como um profissional vive, como um residente vive. Essa vivência é muito rica, né? Essa troca de informações, assim. E você fez todas as suas residências no HU? Fiz tudo em Bragança. Tudo em Bragança. Fiz faculdade aqui, Caramba, fiz cirurgia geral aqui, fiz urologia aqui, mestrado aqui, passei no doutorado aqui também agora. Nossa, que bom. Parabéns, não sabia Obrigado, que vou começar agora em março o doutorado. Ai, que delícia, gostoso. Foguete não tem ré, né, Igor? Quando eu terminei o mestrado, eu prometi que eu não ia fazer. Prometeu. Falei, não pra ela, vou fazer. Pode me dar 2 tapas na cara, me interna se eu fizer doutorado, porque assim, é muito estressante projeto de pesquisa, né? Sim, eu lembro do meu pai. E aí a gente fica nisso. Aí... Foi defender o mestrado, falou pra todo mundo, gente, eu não vou fazer doutorado. Nunca mais na isso vida. Em fevereiro. Aí começou, eu encontrei meu orientador, ele, e aí, vamos fazer o doutorado? Deu. Vamos. Ele nem precisou me convencer, assim. Não, e eu tenho medo muito, que ele chegue assim, tem uma coisa pra te falar. Aí eu fico, meu Deus. Lá vem. Vou fazer doutorado. Eu falei, o quê? Você falou que não ia fazer. Ah, vou fazer. Ah, tá bom. Mas o Vitor também tá me enganando há 5 anos. Há 5 anos ele fala, vou diminuir o ritmo. E toda vez a partir de março melhora. A partir de março melhora. E nunca melhora. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como que foi o R1 dele? O relacionamento de vocês? Então, quase não tinha relacionamento, porque quando a gente tava junto, ele tava dormindo. A parte boa é que a gente não brigava, né? É, verdade. Porque ele tava sempre dormindo, gente. Eu tinha pena dele, juro por Deus. Porque assim, ele tava em casa, a gente até brincava que... parecia que alguém... Né? Conseguia ir pra alguns eventos. E isso é uma coisa trocava, também, né? que acho que manteve muito bem, porque... Ele fazia de tudo para estar nos momentos importantes. Então, por exemplo, aniversário, Natal, tipo, ele se desdobrava, assim, para estar em algum momento desses momentos importantes, sabe? Então, isso realmente era bem legal. Só que, assim, né? ele tava sugado, tanto que minha irmã brincava, que parecia que alguém tinha sugado o Vitor. Ele tava sempre assim. Tipo, meio, sabe, anêmico, assim. Sabe que eu comecei a namorar o Igor no R3 da cirurgia, né?
E então era mais tranquilo já, né? Então eu não Mas vivi cirurgia o é R1 pesada dele. ainda, né? Então, ele conta, mas eu não vivi de É, perto. o R1 é pesadinho. Só que o R2 dele foi pior. Porque eu acho que ele teve que trabalhar mais no R2, né? Porque o R2, que era pra ter ficado mais tranquilo, ele teve que trabalhar muito pra ganhar dinheiro mesmo. Então, tipo, ficou muito mais pesada a escala dele. Mais pesada do que no R1. Entendi. Então, o R2, que a gente achou que ia melhorar, foi mais sofrido ainda, né? E aí, depois ele... Logo depois também já precisou trabalhar pra caramba também. Então, Então assim... ele tá nessa. Faz Tá nessa 3 faz... anos. Não, faz mais, né? Faz uns 4 anos já, né, amor? Sim, faz. Já Faz- faz uns 4 anos. Que assim, tá na pegada que eu não sei como E que eles nessa pegada conseguem ainda. frenética, né? Mas Você vai ter que ir pra agora, a Aparecida partir andando. de março, vai diminuir, gente. Mas Isso daí e é o uma R1, promessa. o R1 da Uro foi difícil pra você? Não é que foi difícil, mas é que eu entendia, sabe? É. Ele ficava o tempo todo no hospital. E várias vezes a gente combinava de sair. Que quem não sabe, essas especialidades assim, às vezes faz sobreaviso, mas o médico fica em casa, né? E com o celular sempre atento. Então, se alguém liga, tem que ir correndo no pronto-socorro. E aí a gente combinava de sair. Vamos jantar. E a gente não morava junto ainda, né? Vamos jantar, vou passar aí te pegar, tal. Aí passava, me pegava no meio do caminho. Igor, chegou tal coisa aqui no hospital, vai ter que vir. Aí ele... então, e agora, né? Tipo, aí ele falava, fica em casa e depois a gente janta. E aí eu ia pra casa dele e ficava lá. Ou então eu tava na casa dele já, me arrumava ele, então, eu vou ter que ir pro hospital. E eu tava pronta pra sair. Mas assim, foi difícil, mas eu entendia, sabe? Pra Não era mim, uma isso é escolha, pior do que ele simplesmente não estar. Porque daí você cria expectativa e aí não vai. Mas a entendeu? gente... Mas não, você foi super compreensiva, assim, você Foi tudo entendia. bem, Às vezes né? eu ficava mais mal, assim, de tipo, meu Deus, eu tenho que ir, a gente combinou dela, vai tranquilo, fica na paz, isso Às acontece. vezes eu até ia, né, Igor? E às vezes eu falava, você não quer ir lá ver? Ela já foi fazer torção de testículo comigo. Foi. Ele me ensinou. Eu ensinei a técnica, né, da orquiectomia. Aí depois, no fim da cirurgia, eu falei, meu Deus. Que perigo. Pra quem não sabe, orquiectomia é tirar testículo. Eu falei, que perigo. Eu ensinei meu namorado a tirar um Nossa. testículo. Nossa, verdade. E nunca mais eu vou dormir Perigoso. tranquilo. Desde então eu tenho insônia e não consigo Ai, dormir. que horror. Não sei por quê. Brincadeira. É bom Uma que você aprende coisa- bastante. É isso aí. E Maria Roberta, você se formou tem 1 ano. Sim. Me conte como foi, conte pro público que eu já sei e tive a honra de acompanhar e ver sua evolução. Inclusive, sou muito orgulhoso disso. Quero saber como que foi para você esse processo, quais eram seus medos, quais ainda são seus medos, como que foi assim, ó, toma seu carimbo, agora você é médica. Ainda tenho medo, né? Mas, na verdade, não é medo. Eu acho que é um pouco de respeito pela situação, né? Mas o começo foi muito difícil. Eu tinha medo de tudo. A gente tem medo de tudo, né? Mas o que me conforta é que acho que todo mundo passou por isso, né? Todo médico teve o começo e foi difícil para todo mundo, né? O meu primeiro plantão foi com o Igor, ainda bem. E na verdade, o primeiro plantão eu falei, Igor, tudo que eu menos quero é que tenha um óbito. Meu primeiro paciente foi a óbito, né? Era um paciente super grave. Super grave, já estava super grave, né? Era um abdômen agudo vascular, inclusive, que a gente Exatamente. tem caso clínico Sim. disso. Que é um caso que chega no pronto-socorro. Ele já tava, a gente pegou o plantão, o Sim, paciente já já tava muito ruim, grave. né? Já tava muito grave, mas infelizmente foi com a gente no plantão, né? Sim. Que isso aconteceu. E aí, na verdade, tem gente que fala assim, então já deu pra dar viver aquele momento uma vez. Não, gente, foi horrível, isso só me deixou com mais medo. Mas o meu grande incentivador foi o Igor, que falou, vai com medo mesmo. E foi assim que eu perdi o medo, indo, né? E é isso, eu não sei. Porque a gente tem... Eu acho que é só indo mesmo, enfrentando e... Eu tenho conhecidos assim que nunca deram plantão porque tem medo e deixa de viver essa experiência. Eu conheço muita gente. E que é muito enriquecedora, né? A gente evolui muito, muito rápido. O Igor fala isso mesmo. Porque assim, quando você forma, o medo é muito comum de você ter. E é bom que você tenha Sim. medo, né? Porque assim, às vezes a gente vê muitos colegas que acabam que confiam muito, não tem medo e acaba É perigoso, né? sendo perigoso. Manda embora quem não era para mandar, não examina direito, Sim. então não tira a história direito, aí isso daí é nocivo para o paciente, né? Mas é uma coisa que você tem que ir fazendo, dar o Sim. plantão mesmo, estudar, né? Mas o plantão é necessário. E eu sempre achei que eu fosse ser a médica do posto de saúde, né? Tipo, que quer lidar com, sei lá, uma... Ambulatorial, assim?
menor gravidade, né? Os casos são de menor gravidade, querendo ou não, né? Mas no fim eu adoro pronto-socorro, então eu me encontrei lá agora. Sim, Mas ainda sempre dá um friozinho na barriga quando chega um caso diferente, esse desafiador, frio na barriga, né? na verdade, eu acho que é o respeito que a gente tem claro. com o paciente, né? No sentido assim de, olha, eu tô realmente preocupado com você, isso é importante. Exatamente. Eu acho Você que se preocupa a com a hora que a vida do gente paciente, perder e não sei se pode xingar aqui, mas tacar o foda-se, acabou, né? Você deixou de... Você largou de ser médico, né? A gente tem que ter esse medo ainda, é importante, o respeito do plantão. Mas lógico que quando você... foi uma boa interna, se formou, estudou bastante, você tem um carinho, respeito, é mais tranquilo esse... Eu acho que aqui a gente, onde eu me formei, né, que é na Universidade de São Francisco, a gente tem uma boa formação, né, a gente roda bastante na urgência e emergência, então a gente tem uma boa formação, mas é que, na verdade, a gente passa... A gente não... A nossa conduta passa pelo residente, depois passa pelo chefe, e o carimbo final nunca é a gente, né, então... Tem um filtro ali, né? E aí, depois, quando você pega o carimbo e, tipo, o carimbo é seu, a responsabilidade é total sua. A decisão final tudo, é sua, né? Exatamente. Muda Muda é complicado. tudo. Então... É pesado até para prescrever uma dipirona, Exatamente. né? Então, você tem bastante medo mesmo. É que nem um vídeo, né, que a gente fez também, sobre esse frio na barriga, né, que você falou, que é importante ter mesmo. E, assim, tem um vídeo que a gente fez daquelas emergências que a gente mais sente satisfação em tratar, né? Então, assim, um edema agudo de pulmão, um paciente que chega muito grave para você e aí você trata ele, né, com aquele frio na barriga, um paciente que pode evoluir mal e aí ele acaba evoluindo bem. Então, isso é uma sensação maravilhosa. Gratificante, muito satisfatório, que você tem no pronto-socorro, né? Como Mas você tem falou. um friozinho na barriga, né? Tipo, ele um pode evoluir muito mal, né? Sim. Camila, e ninguém gosta de perder o paciente. Com certeza. E a gente nunca vai se acostumar com isso, Nunca. né? Nunca. É sempre uma chateação, mesmo que a gente saiba que a gente fez tudo que a gente podia. É sempre triste quando acontece esse momento. Vamos lá, vamos ver o que o pessoal tá falando aqui na live, hein? O que nós temos de comentário aqui? Augusto faz medicina em Campinas, admiro muito vocês, continue com os casos clínicos e dicas, sucesso sempre. Muito obrigado, Augusto. E ele perguntou para vocês qual é a dificuldade do dia a dia médico, seja ele física, psicológica. E aí, Vitor, o que é a parte mais difícil aí da medicina para você? Olha, a parte mais difícil da medicina é perder paciente, é uma das partes bem difíceis, né? Eu acho que, assim, uma das coisas que é bem difícil para muitos médicos também é conseguir passar a sua mensagem pro acompanhante, pro próprio paciente, porque ele vai para uma consulta, às vezes, agendada ou num pronto-socorro cheio de dúvidas, muitas preocupações, e às vezes a gente fala de uma maneira muito densa, muito rebuscada, e aí acaba que a pessoa não entende o que você está falando. Então, eu acho que é um grande desafio a gente, né, como médicos, conseguir passar a informação de uma maneira mais tranquila para o paciente. E que é uma forma que muitas pessoas falam para a gente que foi legal do Pendura o Jaleco, porque a gente consegue passar algumas mensagens, porque a gente tem muito seguidor, né, médico, mas também tem muitos que não são da área. Exato. E tem muito comentário falando assim, olha, a gente vê vocês, aprendemos a cada dia, e isso é muito gratificante para a gente. Então, tem essas partes difíceis, né, da medicina, que são várias, mas se você conseguir contorná-las, né, e eu acho que é um treinamento diário, você consegue reagir bem a tudo isso. Chegar no potinho de ouro, né? E para noiva de médico, qual que é a parte mais difícil de ser noiva de um médico? Nossa, gente, a ausência. A ausência, né? Realmente. Essa é guerreira, hein, gente? Esse ano passado, na realidade, foi um ano bem difícil. Vitor trabalhou muito, muito mesmo, tanto que eu cheguei a fazer promessa para Nossa Senhora Aparecida que se ele não tivesse um burnout, eu ia a pé para Aparecida. Agora, 2025, ele vai ter que ir a pé para Aparecida junto comigo. Vamos juntos caminhando para Aparecida. Mas eu já fui uma vez, 7 dias de caminhada aqui de Bragança, né? Só que o Vitor tem um físico bom, né? Eu não. Mas a parte mais difícil, com certeza, é a ausência. Com certeza, porque realmente dá muito plantão, dorme muito fora. Que nem agora a gente foi morar junto, é muito esquisito, porque ele tá sempre dormindo fora, né? Sim. Então, é um pouco estranho. Mas esse ano vai melhorar. Ele falou que ele vai diminuir a carga horária de plantão dele. E olha, gente, o Pendura o Jaleco tá me ajudando, porque tenho muito plantão de quinta à noite. E o que eu fiz? Verdade. PenduraCast. Já tive que passar um monte de plantão noturno. Então,
De quinta-feira à noite eu vou dormir em casa, amor. É verdade. Tá bom? Pelo menos um dia da semana. Um dia da semana. E aí eu tô passando outros também e só vai melhorar daqui pra frente. E pra você, Maria Roberta, qual que é a maior dificuldade aí do dia a dia do médico, conciliar plantão com estudo? Agora eu tô estudando pra residência, né? Que eu vou prestar psiquiatria. Aí é muito difícil psicológico, né? De estudar e não dar certo, não passar, não conseguir, ter que estudar mais um ano, não sei o quê. E conciliar isso com o trabalho, né? Porque dá vontade de trabalhar, né? Que eu estudei pra isso, então dá vontade de trabalhar, mas eu também tenho que estudar, porque eu também quero fazer psiquiatria. Tudo isso que o Vitor falou, claro, também, né? Namorar um médico também não é fácil, né? Mas a gente tá super adaptado, né, Igor? Eu acho, porque, querendo ou não, a gente tem uma rotina meio parecida, né? Sim. De trabalhar, de dormir fora. A gente acaba dormindo fora no mesmo dia, né? Que é a gente dá plantão no mesmo dia. E no resto do dia o Igor trabalha muito também, né? Só que ele dorme bastante em casa. Agora, no começo, eu acho que a maior dificuldade durante a residência é conciliar o estresse físico, o cansaço, a exaustão física. Eu tô doidinha pra viver isso. Exato. Tô doidinha pra ter esse A problema. exaustão física de muito plantão na rotina, principalmente no início da clínica médica, Com da certeza. cirurgia geral. Você conciliar, lidar isso, seu cansaço, com a parte emocional. Então, tentar conciliar isso é um pouco difícil. E, às vezes, na residência de cirurgia, a gente fica ou de plantão presencial ou de sobreaviso. E chama muito, né? Então, várias vezes a gente... No cinema, saímos do cinema. Nossa, sim, gente. No começo do nosso namoro, a gente tava operando, aí uma chefe... Não, a gente tava no cinema. A gente tava no cinema, uma chefe minha me chamou pra operar, e a gente tava com o filme na metade, assim. Daí eu falei pra ela, duas opções, ou... Eu te deixo em casa, ou você vai comigo. Ou você vai comigo. Ou fica no cinema, né? Dela, não, então eu vou operar com você. Dela, ela era interna, ela entrou e instrumentou sem gostar nada de cirurgia. Gente, não. Caramba, guerreira, hein? E... Entrar numa cirurgia, Deus Essa me livre. ama Mas mesmo. o Igor já me colocou em várias dessas. Às vezes à noite tinha que sair pra operar, tava sozinho, levantava, e você não quer ir operar comigo pra me ajudar? Eu vou. Então Nossa. Você queria puxar ela pra cirurgia, Igor? Eu tentei ou não? algumas vezes. Não, Igor, você mas... não tentou. Não, levei assim pra ver se gostava, mas Ver nunca se foi a Nossa, pegada não é dele. minha praia, nem um Tá pouco. certo. Exato. Tô tomando... Gente, eu tomei 3 energéticos já. Eu não sei o que tá acontecendo. Não Agora vai eu tô dormir bem agitado. Viu? A Eu olheira tô até tomando nessa sumiu. caneca bonita, nessa caneca Não, bonita gente, aqui. sério, que caneca linda. Eu adorei Eu também. gostei Eu também. também. Pendura o jaleco e bora pro plantão. Tem que fazer o mashup, porque realmente tá bem bonito. Brindini personalizados, né, que fez. Então sigam aí verdade. nas redes sociais, né? Brindini Agradecer personalizados. o pessoal que doou muito essas aí, canecas pra que deu gente. pra gente essas canecas Ficou linda, muito maravilhosas, trabalho excelente, né? Não fazem só canecas, fazem também garrafas, tudo personalizado. O que você precisar legal. de personalizado aí de brinde, Brindini. Ó,